Pessoal começando a entrar aí. Boa tarde para todo mundo. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Aqui quem está falando é o Rafa Garcia. Sejam bem-vindos aí à nossa live do Dia do Corretor, aqui do Grupo Zap. Vou dando uns minutinhos aqui para o pessoal começando a entrar. Daqui a pouco a gente vai estar aí com o nosso convidado especial, que é o Anderson. Vamos só checando o horário aqui. Bom, pessoal, quem está chegando agora, seja bem-vindo aí. Aqui é o Rafa Garcia. Para quem não me conhece, deixa eu ir me apresentando, aproveitando o tempo aqui enquanto o Anderson não chega e o pessoal vai entrando. Eu sou gerente regional de vendas aqui do Grupo Zap. Estou um pouco mais de 5 anos aí no mercado imobiliário e é sempre um prazer poder participar desses conteúdos. Então, quando o time aí do marketing do Grupo Zap me convida, é sempre um prazer falar com o mercado imobiliário, compartilhar um pouquinho, conhecer grandes corretores, grandes empreendedores. É realmente uma honra para mim, né? Eu, nesses poucos mais de 5 anos aí, já rodei bastante lugar no Brasil, então já conheci imobiliária e corretor de imóveis do Oiapoque ao Chuí. Então é muito legal reunir o mercado, e ainda mais numa data dessa que a gente comemora o Dia do Corretor, né, dessa profissão tão importante na realização dos sonhos das pessoas, né? Afinal, o imóvel, além de um ativo de investimento e etc., é um bem de sonho das pessoas, né? Então, o corretor ele acaba sendo um realizador de sonhos, como a gente ouve muito falar, né? Então, uma profissão aí que merece, sem dúvida nenhuma, os aplausos e os parabéns, tá? E a ideia aqui hoje, galera, a gente bater um papo com o Anderson Trinca. Tô esperando aqui uns minutinhos para ele logar com a gente, para começar o bate-papo. O Anderson, eu vou apresentando ele agora, depois eu apresento ele de novo a hora que ele entrar, mas o Anderson é corretor de imóveis e também palestrante imobiliário, então empreendedor, um cara show de bola. Eu conheço ele já há algum tempo. E quando a gente foi fazer essa live aqui com o Dia do Corretor, que a gente convidou ele, eu fiquei muito feliz. Eu vou aceitar aqui. Vamos ver se ele já começa a nos enxergar. Grande Anderson, tudo bem, meu amigo? Tudo jóia, Rafa Garcia. Tudo bem, graças a Deus. Que dia maravilhoso, Rafa. Dia do corretor de imóveis, cara. E olha Esse eu é, aqui. Muito Isso é bacana, cara. muito legal, cara. Eu quero aproveitar que você está online aqui comigo e cumprimentar na sua pessoa todos os corretores de imóveis, né? Tava dizendo aqui que, puta, essa profissão ela é sensacional, né, Anderson? Assim, é uma profissão que eu particularmente admiro muito. E imagino que quem está aí, como você, como corretor de imóveis, se sente nesse dia, né? Nossa, cara, é uma profissão incrível, maravilhosa. Bom, eu sou apaixonado pela profissão corretor de imóveis, você sabe muito bem disso. É uma honra enorme estar aqui fazendo uma live para o Grupo Zap. A gente já se conhece, Rafa, há bastante tempo. Eu quero agradecer aí de coração essa incrível oportunidade.
E ser corretor de imóveis, cara, é um dia diferente do outro. É uma profissão muito dinâmica. Eu tava aqui pensando antes de começar a live, cara, porque eu vi uma das perguntas que você vai me fazer, e é a seguinte: eu sou corretor de imóveis há 18 anos. 18 anos. 18 anos. Eu já me reinventei pelo menos umas 40 vezes durante esses 18 anos. O corretor de imóveis, ele não pode ser o mesmo a todo instante. Você tem que se reinventar, você tem que se adaptar a cada situação, a cada momento. Realmente é uma profissão maravilhosa e é uma honra incrível estar no dia do corretor de imóveis fazendo uma live com você, meu amigo. Satisfação enorme. Pô, muito legal, Anderson. Eu que agradeço, eu que fico contente aí pela oportunidade, cara. Eu acho que você disse uma coisa que é super importante. Acho que ainda mais nesse mundo que a gente vive agora, né? Que é um mundo de transformação o tempo inteiro. E o tempo inteiro o corretor ele é testado em dizer assim, puta, será que a tecnologia vai ser um problema para o corretor ou ele vai se adaptar? Será que no futuro o corretor de imóveis vai ser importante ou não? Então toda hora tem uma provocação dessa, né? E por mais que passem anos e surjam novas empresas, novos conceitos, a gente vai cada vez vendo mais o corretor de imóveis que se reinventa, que é esse que você acabou de comentar aí, que você já se reinventou umas 40 vezes, que consegue se adaptar e é sempre uma figura importante para o mercado, né? Então não importa o que aconteça, o corretor continua sendo uma peça fundamental. E aí eu queria começar esse bate-papo talvez fazendo a pergunta mais óbvia, né? Que é assim, você falou assim, Rafa, eu sou corretor de imóveis há 18 anos. Tá. E aí, o que você pensou há 18 anos atrás, né, cara? Tipo, o que te fez tomar a decisão de se tornar corretor de imóveis? O que foi ali o pulo do gato? Muito boa a sua pergunta. Bom, eu já trabalhava com vendas antes de trabalhar como corretor de imóveis. A minha esposa trabalhava com um médico que é dono de uma construtora, e eu saí da empresa que eu estava trabalhando com vendas, e ele me convidou, ele falou, por que você não tira o Cresce, né, e vem trabalhar comigo? Foi quando eu iniciei a fazer o técnico em transações imobiliárias, acabei não indo trabalhar com ele, fui trabalhar numa outra empresa, do coração enorme aí, muita gente conhece. E Rafa, eu tenho uma curiosidade muito bacana no início da minha profissão. Eu fiquei uma semana em integração e aí tem o primeiro dia que você vai fazer o plantão de vendas, né? Trabalhava com lançamentos. E o meu gerente falou, Anderson, você está escalado amanhã na rua Castro Alves, esquina com a Tamandaré, na Aclimação. Eu passo na frente do prédio até hoje. E você tem que estar lá 9 horas da manhã. Rafa, a minha ansiedade era tão grande que eu cheguei 7 horas da manhã lá. Eu cheguei e o prédio já pronto. O porteiro falou, mas o senhor é corretor? Eu falei, sou. Os corretores costumam chegar 10, 11 horas da manhã. Eu falei, não, é que eu estou iniciando hoje. Ele falou, a placa de corretores e plantão tá ali. Eu peguei a placa e estava colocando na calçada. Estava passando uma senhorinha, uma oriental, com um saco de pão na mão. Ela falou, o senhor é corretor? Eu falei, sou. Ela falou, eu sempre passo aqui nesse horário e nunca tem corretor. Eu posso conhecer? Eu falei, olha, eu também não conheço, eu estou começando agora. Nós vamos conhecer junto. Ela falou, não tem problema. Resumo da história para não me alongar muito. Primeira cliente, primeira venda, 11 horas da manhã eu tinha assinado o meu primeiro contrato e eu ganhei no meu primeiro dia o que eu não ganhava no último emprego no mês inteiro. E de lá para cá, aí não tem como não se apaixonar nessa profissão. É uma curiosidade incrível. E eu passo até hoje na frente do prédio. Às vezes fico até emocionado. Então, foi assim que eu comecei na profissão, meu amigo. Foi esse o meu início. Pô, que legal. Mesmo eu te conhecendo há muito tempo, eu não sabia dessa história, não, da primeira venda. Muito, muito legal saber disso. Deixa eu dar um passo atrás, talvez, Anderson, porque agora que eu me liguei, a gente já se conhece há um bom tempo. E falou de Anderson Trinca, eu já sei da onde como funciona e tal, mas acho que vale você se apresentar, né? Dizer, verdade. O Anderson é corretor, mas é corretor da onde, né? A gente pode ter gente do Brasil inteiro aqui logado. Acho que é legal contar um pouquinho qual é a sua atuação hoje, como é que você atua no mercado, né? Joia, obrigado, agradeço. Bom, Rafael, eu sou Anderson Trinca,
corretor de imóveis, apaixonado pelo mercado imobiliário. Eu atuo em São Caetano do Sul, na região do ABC, em São Paulo. Sou muito focado nisso. Além de corretor de imóveis, sou palestrante, dou cursos para os corretores, faço live, organizo evento. Eu contribuo com o mercado imobiliário naquilo que eu consigo. Por quê? Porque eu acredito muito que, ao compartilhar um pouco o que eu sei, eu mais aprendo do que eu ensino. E eu faço muito isso. Hoje, meu tempo está dividido entre essas duas coisas, mas para você dar curso para corretor, para você conversar com o corretor, eu acredito que você tem que ser corretor. Eu falo isso, eu agendo visita, eu faço venda, eu tô ali, eu sinto o mercado, tá? Eu sou o chão de fábrica mesmo. Eu tenho ali, não adianta, você tem que perceber o que está acontecendo no dia a dia. Aí eu transformo isso nas minhas palestras, nos meus cursos. Esse é o Anderson Trinca, Rafa. Pô, show de bola, Trincar, show de bola. E, cara, acho que uma coisa que esse tempo agora de pandemia, né, que a gente infelizmente começou a viver já há alguns meses e se tornou agora uma coisa meio que quase que comum, né? A gente se acostumou com a máscara, se acostumou com o álcool em gel, as coisas vão voltando a alguma normalidade. Muita gente me manda pergunta dizendo, e o mercado imobiliário? Né? E o mercado imobiliário nisso tudo? E aí talvez a gente viveu ali tempos muito difíceis logo no início, de muita incerteza. Então, de repente, fecham todos os plantões de venda. E aí aquelas famosas placas corretores de plantão. E aí, né? Some, imobiliárias fechadas, decorado de apartamento sem funcionar, as pessoas com medo de investir. E aí isso talvez a gente aqui no Grupo Zap começou a perceber já ali em meados de maio que o negócio começou a reagir muito forte. E agora a gente vive um outro momento do mercado imobiliário, né? A gente vive um momento de aceleração absurda. Como é que você tem visto a aceleração do mercado agora, a gente em agosto indo para setembro, mesmo com essa história de coronavírus e etc. Como é que é a tua visão sobre isso, Anderson? Bom, o coronavírus, a gente é uma crise de saúde, né? Então, realmente não tenho o que comentar, né? Nem vamos passar por isso. Porém, isso acabou forçando o mercado imobiliário, Rafa, a entrar, não tem escolha, entrou na tecnologia, já tinha alguns vindo, mas o negócio não pediu licença. E isso fez com que o mercado imobiliário crescesse na questão tecnologia. O que ele ia crescer nos próximos 5 anos, ele cresceu em 100 dias. Então, isso foi muito positivo. Claro que a gente pode dividir esse período de quarentena. O primeiro susto foi os primeiros 40 dias, que parou tudo. O segundo, próximos 40 dias, as pessoas começaram a se adaptar e a reação vinha já começando a mostrar. Mesmo assim, era muito difícil agendar uma visita, conversar com o cliente. Mas aí, a última fase, que é a terceira fase, que é os próximos 40 dias, o que aconteceu? As pessoas se acostumaram, viram que dava para acontecer as coisas, a taxa de juros diminuiu, as construtoras saíram lançando tudo que não tinha lançado, lançou tudo de uma vez. O mercado de terceiros reagiu fortemente, porque com a baixa da taxa de juros, as pessoas que não podiam comprar passaram a conseguir comprar aquele imóvel que ela queria. E nós estamos vivendo um momento mágico, muito bacana, que eu acredito que isso ainda vai melhorar muito, mas muito ainda, tem espaço para melhorar muito ainda, por agora ainda esse ano. O ano de 2021 vai ser um ano que vai ser um marco da história do Brasil para o mercado imobiliário, eu não tenho dúvidas disso. Só que nós sabemos que o mercado é cíclico, isso não vai durar. Então o corretor tem que passar isso para o cliente, porque quando a gente tem uma aceleração muito forte do mercado, depois começa a faltar mercadoria, o preço sobe e aí a gente volta a ter aquela curva. Então, o momento é agora, o corretor tem que aproveitar, vamos arrebentar de vender, vamos aproveitar essa fase. Esse meu resumo aí de tudo. Legal. Agora, só para completar, por exemplo,
Contrato digital, muita gente não fazia, agora todo mundo faz. Então, o mercado ganhou com isso. Outra coisa que eu observei, que os corretores correram para se aprimorar. Então, a gente teve aí uma aceleração na questão de aprimoramento do mercado imobiliário muito forte. Não, muito legal, cara. Eu acho que você tocou num ponto vital que a adesão à tecnologia, ela ganhou uma velocidade absurda, né? Então você falou de contrato digital, todo mundo faz. Tour virtual, de repente começou a bombar no mercado. Vídeo de imóvel, então, que antes era ainda uma tendência, agora já é o passado. Né? Exatamente. Já é uma coisa que já faz parte do básico. Então, isso sem dúvida o mercado ganhou. E isso também ajuda na velocidade das vendas, né? Isso acaba ajudando na velocidade das vendas. Exatamente. Não, muito legal, Anderson. E aí você me lembrou uma história, que no meio dessa história inteira, teve um corretor de imóveis, estava negociando um pacote de anúncio no Grupo Zap. Tá. E aí ele me ligou e falou, Rafa, eu estou muito preocupado porque eu acabei de me tornar corretor de imóveis. Eu peguei a minha carteirinha ali definitiva tem alguns dias, e aí está no meio dessa história inteira. E aí, quando eu vejo você aqui com muita experiência, já com 18 anos de mercado, contando sobre as várias vezes que se reinventou, eu queria te fazer a seguinte pergunta, né? Que dica que você pode dar para quem está logado com a gente aí agora e acabou de começar na profissão? Acabei de me tornar corretor de imóveis, estou vivendo esse momento mágico, igual você falou. Tá. Qual é a dica de ouro, talvez, para quem é corretor calça branca, igual a gente gosta de falar no mercado, né? O corretor novo aí de carreira. Que pergunta maravilhosa, porque com isso eu consigo contribuir aí para quem está assistindo. E é o seguinte, Rafa, o corretor de imóveis nada mais é do que a central de relacionamento do mercado imobiliário. E para você se relacionar, você tem que gostar de pessoas. Então, a dica de ouro é você gostar de pessoas. Aí você fala, Anderson, mas isso é fácil. Não. O que eu quero dizer, Rafa, é você gostar da pessoa, se ela comprar ou não, se ela fizer negócio com você ou não, se tiver problema ou não, você tem que gostar e atender ela, se ela tem dinheiro ou não, da mesma forma que você atenderia. Eu falo o seguinte, atenda o seu cliente da mesma forma que você atende a sua mãe, o seu pai, a sua esposa, o seu filho. Entrega de coração, seja transparente. Um outro ganho do mercado imobiliário muito forte com tudo isso que aconteceu. Não tem espaço mais para quem não é transparente com as informações. Teve uma corretora que me perguntou assim, Anderson, você coloca endereço nos seus anúncios, você entrega todas as informações, você fala o nome do empreendimento para cliente. Eu falei, olha, aí que está o pulo do gato, porque a maioria dos corretores não entrega 100% das informações para as pessoas e o cliente que está do outro lado já fala, peraí, você já está querendo me ocultar alguma coisa? Como que eu vou confiar em você se você não me entrega todas as informações que eu preciso? Aí ela falou, mas aí o cliente vai buscar outro corretor, vai até o plantão. Eu falei, olha, eu não me lembro o nome dela agora. Eu falei, na dúvida, eu entrego tudo e aí é o coração dela que vai decidir com quem que ela vai comprar. Eu só tenho para te dizer uma coisa, para mim está dando muito certo. Então eu vou continuar entregando informação, falando sempre a verdade. Você pode perder a venda, mas não perde o cliente. E isso, como o mercado é para médio e longo prazo, não adianta você ser imediatista. É isso que eu tenho para te dizer. Essa é a grande dica de ouro. Porque a tecnologia ela vai estar aí, você tem que estar sempre aprendendo tudo. Mas a diferença das pessoas é como ela trata, como ela conversa. E você tem que atender desde a faxineira até o CEO da empresa da mesma forma. Essa ideia, essa dica que você deu de gostar de pessoas é brilhante, né? Eu fico fazendo os paralelos na minha cabeça das vezes que eu fui atendido por um corretor de imóveis em algum plantão de vendas ou mesmo numa imobiliária, quando eu já chego ali e antes do corretor tentar entender o que era a minha necessidade, né, de consumo ou de vontade de conhecer um imóvel,
já começa a perguntar de, mas você tem carta de crédito aprovada? Mas quanto você tem de entrada? Mas você já viu algum imóvel? Poxa, calma, né? O trabalho é atender, né? É atender, entender o cliente para atender bem, né? Então, exatamente. Eu lembro que você contou uma história do seu sogro comprando um imóvel no interior e chegou lá, o corretor serviu cerveja, fez um puta verdade, não foi? Verdade. Então, é por aí o caminho, sabe? É lógico que algumas vezes você não vai conseguir fazer isso, mas você tem que atender a pessoa e o centro de tudo não é a comissão, não é a venda. O centro de tudo é, eu estou aqui para ajudar, orientar, a solucionar uma questão que está na cabeça do cliente ali. Ele está precisando resolver uma coisa. Às vezes ele mora num apartamento maior, precisa do menor. Ele precisa de uma locação. A Mari mesmo, que é do Grupo Zap, aí teve um comentário muito bacana, que ela precisou trocar o imóvel, diz que a corretora foi atrás de tinta para pintar o apartamento dela. Então, o corretor nada mais é do que o relacionamento. Porque senão, coloca um robô lá para atender, né, Rafa? E o robô vai ser igual, por exemplo, a Magalu, da Magazine Luiza. Mas não existe isso. Para o mercado imobiliário, cada imóvel é uma coisa, cada cliente é uma história. É um dinamismo muito bacana. Então, gostar de pessoas, meu amigo, dica de ouro. Show de bola, cara. E eu acho que essa história da transparência que você tocou, eu gosto muito de falar dela, porque no passado, lá atrás, a imobiliária talvez ela servia como realmente alguém que te abria a informação. Então tinha um anúncio pequenininho no jornal, ali com 5, 6 frases mal escritas, com abreviações, né? AP, tipo, não sei o quê, DT, AP, não sei o quê. 3ST e tal. E ali você tinha que ir na imobiliária para perguntar qual imóvel é esse? Como funciona? Quanto custa? Como é que funciona? Hoje em dia, a informação é pública. Né? Hoje em dia, todo mundo tem informação. Eu costumo brincar também nos bate-papos com corretores imobiliários por aí, que eu falo, se o cliente quiser saber quem é o proprietário, não é você impedindo que vai acontecer. Né? Então, assim, o corretor ele tem que, hoje em dia, atrair pelo atendimento. Né? Não mais por ser dono da informação e não entregar ela para o cliente de bate-pronto. Então, muito legal essa tua estratégia de divulgar tudo nos teus anúncios, porque isso te dá exposição, te dá lead, te dá informação e você consegue atender mais cliente, que é aí que você vai se diferenciar. Quando aí eu tenho que fazer, aí eu faço a minha parte, que é o bom atendimento e que todo mundo, se você perguntar para um corretor, como que é o seu atendimento? Todos eles vão falar, o atendimento é maravilhoso. Sensacional. O meu é o melhor, né? Sim. Mas aí o cliente que vai definir quem é o melhor, o porquê que é o melhor. E a gente não vai conseguir agradar a todos, né? Não tem jeito. E uma coisa que eu ouvi bem bacana também, Rafa, no mercado de terceiros de revenda, o cliente que coloca o imóvel para vender com você, esse é seu cliente, que você tem que tratar com muito carinho. Aquele cliente que vem visitar o imóvel é um propenso cliente, que vai se transformar num cliente ao assinar um contrato e assim vai. Então, a gente tem vários clientes que nós temos que atender bem. Construtor. É muito bacana o mercado imobiliário porque você atua em várias áreas. E você sabe que você tem que ser psicólogo, você tem que entender de economia, de jurídico. Cara, o corretor de imóveis é uma profissão completa, viu, Rafa? Muito legal. Marketing, muito legal. Você tem que entender de marketing e tudo. Muito legal. Cara, e aí, ainda talvez nessa linha de quem está começando, ou de quem está no início, ou mesmo de quem precisa tomar uma boa decisão, né? Uma coisa que me veio na cabeça, a gente falou de contrato digital, falou de tour virtual, falamos de anúncio, falamos de várias coisas que necessariamente precisam de um investimento do corretor antes de ter o dinheiro. E a gente estava falando da comissão, né? Então, às vezes você precisa investir antes para depois buscar. Como é que você tomou essa decisão na sua carreira, né? Então imagina o Anderson lá atrás dizendo quando é a hora certa de anunciar, quando é a hora certa de comprar uma ferramenta nova, uma câmera, um celular novo para filmar, sei lá eu. Mas qual é essa relação, talvez, entre o momento certo de investir em você mesmo como corretor, né? É muito bacana isso, porque eu tive vários momentos na profissão, momentos maravilhosos,
momentos muito difíceis, muito mesmo, e você aprende em todos esses momentos. E o que eu diria é o seguinte, aquele corretor que está começando agora, e normalmente o começo você está zerado, né? Você está com uma dificuldade financeira, às vezes. Essa é a maioria, tá? Hoje, graças a Deus, o mercado está muito, muito bom, e aí você consegue, né, atuando em outras fontes, por exemplo, ligação, e tem outras coisas, outras formas de captação de cliente, que não vai depender de investimento de anúncio, vai depender um pouco mais do seu esforço físico. Então, o corretor, quando me pergunta, Anderson, eu estou zerado, eu não tenho nada. Eu falei, cara, você tem sola de sapato. A melhor coisa para um corretor de imóveis é visitar o comércio em torno do empreendimento, em torno do imóvel que você vai vender e conversar com as pessoas. Porque a pessoa pode não estar interessada em comprar, mas ela conhece quem quer comprar. Agora, quando você consegue efetivamente conseguir um negócio, a grande chave da questão, e aí é onde pega, onde eu já errei várias vezes e já acertei também, é que o corretor ele fica empolgado, cara. As comissões são maravilhosas, cara. Já teve comissão aí de virar a vida, sabe? Comissões realmente que mexe com a cabeça do corretor. É uma profissão que tem um faturamento muito bom. E aí onde o corretor sai? Comprando um carrão e essas outras coisas. E o que eu diria como conselho? Parte da comissão, Rafa, não é sua. É da sua empresa como corretor. Tem que dividir uma parte da comissão como se não fosse sua, para você começar a investir. E depois que você começa a investir, você não para mais. Porque você sabe que a grande chave é você continuar investindo, vendendo ou não vendendo, continua investindo. Porque você vai ter sempre cliente, você vai estar sempre atendendo e a venda é consequência. E lembrando que, historicamente, o prazo de um cliente de compra é 4, 6 meses. Isso diminuiu um pouco, aumenta um pouco, mas você tem que ter carteira de clientes. Então, comecei, sola de sapato, fiz venda, parte do dinheiro vou investir, porque senão você gasta todo o dinheiro. E aí a próxima venda, Rafa, quando você não tem investimento, ela é um sacrifício muito grande, cara. É um esforço físico muito grande e não é só um esforço físico muito grande. É um esforço emocional. Cara, para você fazer venda, quando você tá sem dinheiro, você mostra isso pro cliente, cara. É incrível. Eu já passei por todas as fases. E o cliente, ele percebe, você não tá bem emocionalmente, você não tá bem financeiramente, e você transparece isso, e aí fica mais difícil. E agora, a ansiedade, ela acaba atrapalhando o negócio, né? E aí você entra num ciclo vicioso que não acaba mais, né? Exatamente. Então, controle emocional é muito bacana. Continua investindo, não para de investir, porque aí fica mais fácil de você ter uma continuidade. Outra coisa que eu queria acrescentar a isso, o foco é muito importante. E eu percebo em alguns corretores que querem trabalhar tudo. Não dá, Rafa, não dá para você ser corretor de médio padrão, alto padrão e Minha Casa Minha Vida. Não dá para você trabalhar no estado de São Paulo inteiro. Não dá para você trabalhar nem na cidade de São Paulo, cara. Porque a cidade de São Paulo daria para dividir ela em pelo menos uns 100 espaços diferentes de trabalho. Eu tô falando baixo, dá para ser muito mais do que isso. Dá para ser muito mais. Muito mais. Então eu que atuo aqui no ABC, cara, eu tenho aqui a minha região aqui que eu conheço. Porque é o seguinte, cara, você tem que conhecer os imóveis que você trabalha. Porque senão o cara vai te ligar, e aí, bate sol? Como é que tá o imóvel? Onde fica? Qual é a característica? Tem escola lá perto? Não é só o imóvel. Quem compra o imóvel, compra uma experiência de resolver uma situação. Então você tem que saber muito mais além do imóvel, tá? É isso que eu tenho para te falar. Não, bem legal, cara. E isso é verdade, isso acontece muito. Outro dia eu falei também com um corretor que me falou assim, eu falei, cara, você é focado no quê? Ele falou, em Minha Casa Minha Vida e alto padrão. Eu falei, ué, mas... falei, acho que alguma coisa tá errada, né? Porque são caminhos diferentes.
Acho que uma imobiliária ter operações diferentes tudo é bem. uma coisa. Claro. Agora, um corretor ele tem que estar focado num mercado, num cluster, num determinado segmento, né? E isso é muito importante. E aí, nessa história de foco, me veio na cabeça o seguinte, né? A gente estava falando de anúncio. Tá. Aí eu fiquei pensando, de vez em quando o corretor ele tem que anunciar portal imobiliário, Facebook, Instagram, Tá. aí faz vídeo no YouTube, aí tem agora, como é que é o nome do novo? TikTok. E aí tem, cara, uma série de coisas na mão, né? Eu vejo que você, ao longo do tempo, se tornou um grande influenciador no Instagram. Eu vejo, te acompanho no Instagram, sempre vi você influenciando muita gente no Instagram. Nessa história de priorização, foco e até um pouquinho pegando carona no Instagram, como é que você tomou essa decisão? Como é que você percebeu que o Instagram ia ser um aliado importante para construir a imagem e a reputação do Anderson Trinta? Rafa, todas as redes sociais, portal imobiliário, todos os canais de comunicação são muito importantes para todos os corretores de imóveis. Hoje em dia, quanto maior a diversidade que você tiver de exposição da sua marca, melhor vai ser. E quanto maior o número de comunicação, de canais de comunicação que você tiver com o seu cliente, melhor vai ser a sua atuação também. Acontece que, como corretor de imóveis, eu não consigo atuar em todos os canais. É desumano isso, você conseguir fazer um bom trabalho em todos os canais. Eu tenho todos os canais, não estou ainda no TikTok, eu tenho todos os canais, o portal. O que eu fiz para escolher um portal? Eu trabalhei, fiz experiência em todos eles e eu vi o qual que melhor me adaptou. Coincidentemente é o Zap. Né? Eu gosto do Zap. Diferente, mas eu tenho que escolher algumas opções. Agora, as redes sociais. As redes sociais, cada uma delas, eu enxergo de uma forma. Por exemplo, o LinkedIn, eu consigo ganhar autoridade e relevância. O YouTube, eu consigo colocar os vídeos que eu vou atender o cliente, ele vai me pedir vídeos, eu tenho os vídeos, todos eles lá no meu canal do YouTube. O Facebook eu já usava há bastante tempo. Foi quando eu percebi uma violenta entrada do Instagram, e aí eu comecei a trabalhar ainda ali o Instagram, mas eu vejo que cada rede social tem a sua importância. Não dá para você... Agora, o grande segredo de tudo, Rafa, não é anunciar imóvel. É você tirar a dúvida do cliente. Coloca isso aí. Quando você entrega a informação, o cliente te responde, porque ele pensa o seguinte: o processo de compra é: conheço você, gosto de você, confio em você. Não é confio em você já de cara. Então, para o cliente conhecer, eu tenho que ter vários canais de comunicação. Para o cliente gostar do Anderson, o Anderson tem que entregar a solução para ele. Por exemplo, vou dar uma dica de solução. 5 dicas para você financiar o seu imóvel. Quem tem dúvida de financiar o imóvel, eu estou entregando essa dúvida para ele. As 5 melhores padarias da cidade de São Caetano. As 5 melhores escolas da cidade. Então você está entregando conteúdo. Você está tirando a dúvida da pessoa. E aí a pessoa começa a gostar de você. Daí para ela confiar em você já está mais próximo, entendeu? Mesmo assim, a confiança ela vem depois de um tempo, tudo. Então, processo de compra. Conheço você, gosto de você e confio. E as redes sociais, ela faz isso desde que você entregue conteúdo. Eu falo muito isso para os corretores, porque corretor fica fazendo propaganda, cara. Propaganda. E o que acontece? Propaganda em rede social, o cara vai falar, meu, puta cara chato. O cara só quer me vender. Aquele monte de propaganda no feed e tal, é chato mesmo, né? Então, ó, tem uma galerinha aqui, a Bruna, ó, trabalha bem aqui em São Caetano do Sul. Tem um pessoal muito bacana aqui. Quero agradecer mais uma vez, aproveitar aqui, viu,
a todos vocês. Aliás, um abração, um beijo para todo mundo do Zap, que sempre me atenderam super bem. Denis Levati, Mari, não posso esquecer de... Bom, não vou colocar o nome de todos aqui, mas um abração para todo mundo do Zap. Demais, demais, Anderson. Inclusive, aproveitando para avisar o pessoal que está logado aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiser mandar alguma dúvida, alguma curiosidade que seja aí sobre o Anderson, vocês podem mandar, tá? Fiquem à vontade aí que a gente vai falando. Eu queria talvez voltar, Anderson, porque você estava falando ali um pouco dessa história dos canais, e aí, querendo ou não, volta para o atendimento. Né? Tá. Volta para o atendimento. E aí me lembrou uma história que uma vez eu fui num plantão de imóvel, né? Um plantão do lançamento, e eu sou um cara extremamente visual. Então eu queria chegar ali e queria ver o decorado. Né? E aí quando eu cheguei no plantão, Anderson, eu cheguei pro corretor e falei, oi, tudo bem? Eu queria dar uma olhada no decorado. Ele falou, não, só um minutinho. Eu falei, por que só um minutinho? e aí eu falei, eu queria ver o decorado, né? Ele falou, não, é porque eu tenho um processo meu, que primeiro eu te mostro a maquete, depois eu passo pelas fotos de perspectiva, aí eu te dou um panfleto do imóvel, e aí a gente vai pro decorado. E aí eu fiquei, caramba, isso é muito ruim para a experiência do cliente, né? Porque eu como vendedor, né, eu não sou corretor de imóveis, mas eu sou vendedor. E eu como vendedor, eu sei que eu tenho que me adaptar ao cliente, por mais que eu tenha que percorrer a minha jornada, que é importante para o meu produto, eu tenho que encaixar isso da maneira que o cliente se sinta à vontade, né? Você já teve alguma situação, talvez, aí na sua carreira, que você se deparou com um cliente difícil de atender, ou que você queria fazer ir por um caminho e o cliente queria outra coisa, e como é que você resolveu isso? Bom, tive várias, né? Ficaria aqui a live, 18 anos, ficaria a live aqui inteira, teria que fazer várias lives para contar as curiosidades. Mas, primeiro, Rafa, tem construtora que ela faz o processo e ela impõe que você siga aquele processo. Então, é muito difícil para o corretor, porque ele tem, inclusive, gente olhando que ele tem que seguir tudo aquilo ali para depois ir para o decorado. Caraca. Então, é só uma observação. Mas eu acho que isso tudo vai mudar, porque as pessoas estão entendendo que a experiência do cliente é muito importante. Então, é lógico que o corretor tem que ter a sensibilidade de perceber, mas eu não vou perceber logo de cara que você é um cara visual. Talvez sim. Talvez se bater o olho... Tem pessoas que eu bato o olho e eu falo, é visual. Por quê? Porque a forma da pessoa se vestir, né, a forma dela se comportar, você já percebe que ela é visual. Então, mas vamos para a curiosidade. Vou tentar contar duas rapidamente. Uma coisa que acontece muito, e aconteceu comigo, é o seguinte. Tem lá o sorteio, né? Tem os corretores. E a roleta, né? A roleta. Eu cheguei... Fui o último da vez, né? Então, o último da vez, o que acontece, Rafa? Ele atende quando terminar todo mundo de atender, ou ele vai atender alguém que ninguém queira, passa para o último da vez. Eu tava na rua Frei Caneca, aí pertinho aí do Zap, e eu cheguei de motinho, tal, estacionei minha moto, tirei o número último, e aí entrou um senhor de cor, um negão altão, tal, mas muito simples, sabe? E aí ele disse o seguinte, olha, eu só vim ver o decorado. O cara da vez, não teve dúvida, Rafa. Falou assim, passa pro último da vez que eu não vou atender. E, infelizmente, isso na frente do cliente, cara. O cliente ficou olhando, mas ele não entendeu o que é o último da vez. Bom, passa pro Anderson. Cara, eu atendo, eu procuro dar um show do atendimento, seja quem for. E aí eu peguei o cara, esmaguei o cara, dei um puta atendimento, e decorado, e não sei o quê. Final da história. O corretor ainda estava dentro do plantão quando esse senhor, que é um cara gente boa, Rafa, pensa num cara gente boa. O cara falou assim, Anderson, essa unidade aqui, ó, unidade 113, eu lembro até hoje, qual é o valor? Falei, bom, eu coloquei o valor da tabela para ele. Ele falou assim, eu quero comprar pagamento à vista, cara. Pagamento à vista.
eu falei assim, bom, a gente pode ir para a imobiliária, né? Ele falou, bom, vamos agora. Eu falei, ó, só que eu tô de motinho, né? Eu mostrei ainda a moto pra ele. Falou, não, fica tranquilo que nós vamos com o meu carro. Nesse momento que ele falou, quero pagar à vista, parou o plantão, né? Porque, peraí, passou pro último da vez. Então, gente, toda pessoa é um cliente, todo mundo pode, e detalhe, se ela não pode, ela tem quem pode, ou seja, mas ela entrou, a gente tem que atender a todo mundo da mesma forma. Essa é uma história bem curiosa, né? Segunda história, eu consegui, tirei proposta, era uma médica, tá? Contrato rodado, chamei ela para imobiliária, ela veio com a advogada dela. Cara, chegou lá, a advogada perguntou, mas perguntava tudo do contrato, cara. Pensa naquela advogada que arrumava tudo, pelo em ovo no contrato, né? Um monte de coisa. Aí eu tive que chamar meu gerente, né? Eu chamei meu gerente e ela continuou fazendo um monte de pergunta. Cara, sabe o que o meu gerente fez? Falou para minha cliente, ela é sua advogada? Minha cliente falou, é. Ela tá com inveja de você, não quer que você compre o apartamento, por isso que tá arrumando um monte de coisa aí no contrato. Meu gerente rasgou o contrato na frente da cliente e falou assim, você não vai comprar, porque ela tá com inveja de você, a senhora não vai comprar. Rasgou o contrato. E saiu da mesa. Eu fiquei, cara, eu fiquei branco, né, Porque eu vi minha comissão indo embora. Resumo da história, Rafa. Ela pegou as coisas dela, foi embora. Perdi a venda, cara. Aí o que eu fiz? Uma semana depois, eu liguei para a médica, falei, olha, eu liguei para pedir desculpa para a senhora, né, pela atitude do meu gerente que rasgou o contrato e tal. Ela falou, Anderson, você sabe que ele tinha razão? Minha advogada estava mesmo com inveja. Pode marcar, eu vou assinar o contrato. E eu não vou nem ler. Cara, mas eu tive muita sorte, porque isso não se faz, né, cara? Doideira. Os caras são tudo louco, né? E eu vi uma comissão indo embora, mas consegui salvar ela. São essas duas... Caramba, mas eu legal. teria um monte aqui de história. Muito legal, Anderson, muito legal. O André, acho que é André ou Andresa, Andrés, mandou aqui. E quando você é atendido pelo corretor da incorporadora e quando sai do plantão, o corretor da construtora te liga porque ouviu o seu telefone e fala que tem planos melhores, né? Isso acontece direto, né? Um fica de olho no atendimento do outro ali e aí quer ligar e falar, não, eu tenho uma tabela melhor, às vezes até oferece outro produto, né? Às vezes tem outro produto. Você vê, tem os dois lados, né? Se acontece isso comigo, não como corretor, mas eu acredito até com você, Rafa, e isso está ficando muito real hoje em dia, as pessoas, nós estamos passando por um processo de transformação de ética muito grande no Brasil, no mundo, né? Que o cliente que for abordado dessa forma, eu sei que tem cliente que vai gostar, que ele vai pagar mais barato e tal, mas eu já vi cliente, já aconteceu comigo, do cliente me ligar e falar, olha, sabe aquele seu amigo lá que estava dentro do plantão? Ele me ligou tentando passar um plano melhor, uma coisa melhor. Então, graças a Deus, aí, eu acredito no ser humano até que ele me prove o contrário. É lógico que a gente não dá para generalizar, vai ter gente que, infelizmente, vai partir para um plano melhor, essas coisas, mas eu sei que isso acontece mesmo. Não, e sabe uma coisa também? Eu acredito muito naquilo que você também disse, que a venda começa na relação de confiança, né? Então, eu como consumidor, sendo impactado dessa forma, cara, não dá para confiar, né, num corretor que trabalha desse jeito, né? E aí, se eu não confio, como é que eu vou confiar a transação mais importante da minha vida, que é a compra do imóvel, né? Se então, ele tá passando a perna no amigo, né? Ele pode passar a perna em mim também, né, cara? Pois é. Não, mas muito, muito legal essas histórias, cara. Eu queria... E aí talvez a gente falou um pouco de histórias engraçadas, mas eu queria inclinar a conversa um pouco para desafio, né? Mais uma vez, né? Você falou, puta, são 18 anos, né? Tem muita história engraçada que eu poderia contar. Mas aí, pensando nos desafios que você já passou, Anderson, o que talvez foi o maior desafio da tua carreira? Assim, que você fala assim,
quando eu paro para analisar, essa situação aqui foi o maior desafio que eu tive que enfrentar, sem sombra de dúvida. Tá, E também, e como que você resolveu isso? Né? Tá, foi assim, Rafa. Eu lembro, eu vi essa pergunta e fui pensando já na resposta. Eu, como corretor, eu comecei corretor, né? 5 anos como corretor, depois eu fui coordenador, aí depois eu mudei de imobiliária, aí coordenador, gerente, até chegar a diretor da imobiliária e num auge, numa imobiliária incrível, com um resultado muito bacana. Fiquei 8 anos nessa imobiliária, como diretor da empresa e tal. E mais uma das 40 vezes que eu falei para você que eu saí dessa empresa por uma questão que não vem ao caso agora comentar. E aí eu me vi fora do mercado, onde eu tive que me reinventar. Eu acho que esse momento foi o momento mais difícil. Por quê? Porque eu não queria mais atuar como diretor. Eu vi que eu tinha que voltar para a minha essência, que era a essência do corretor de imóveis, porque os cargos, ele faz com que você administre pessoas. O corretor, ele administra a própria vida dele e ele atende pessoas, conversa com pessoas, fala com pessoas. Então, eu já te falei qual foi o momento difícil, porque foi difícil mesmo. Foi mais ou menos 1 ano para que eu conseguisse voltar às minhas essências, né? De deixar de ser diretor durante tantos anos de uma empresa para voltar à essência de corretor de imóveis. E hoje eu vejo que foi uma decisão incrível que eu tive, que foi muito bacana, porque hoje, como corretor de imóveis, eu consigo ter o meu horário, ter várias coisas que eu não conseguiria, e mesmo assim conseguir ter sucesso na profissão. Mas eu tive que me reinventar, e foi nesse momento que eu busquei muita informação. Eu estava agora participando do segundo Conecta Imob. Eu já tinha participado do primeiro, que foi 2014. Foi no momento que eu estava passando ali por esse momento, eu participei do segundo Conecta Imob. Inclusive, Rafa, tô com a camisa aqui, ó. Dá uma olhada aqui a camisa, ali, cara, ó. Olha show aqui, de ó. Bola, show de bola. Conecta Imob On. E eu participei de todos, né, cara? O Conecta, ele me ajudou muito em todas. Não é uma puxação de saco, não, mas é uma realidade. Eu queria falar sobre isso. É um baita evento, né, cara? Ele me transforma a cada ano. A cada ano eu vou me reinventando, buscando novas coisas. E, cara, foi isso. Foi um momento difícil que foi passado, foi ultrapassado. Mas eu teria outros momentos difíceis. E eu tenho uns, rapidamente, que eu quero falar, que foi um muito engraçado. Difícil, mas engraçado. Eu moro no ABC e trabalhava em São Paulo. Eu ia muito de trem. E eu fui trabalhar de trem, atendi um cliente e tal. Na volta, Rafa, pensa num trem lotado. Você já pegou trem, Rafa? Já. Cara, mas já pensa... aquela lata de sardinha. Exatamente. E o cliente que eu atendi me ligou. Quando eu vi que era o cliente, eu atendi assim, né? Todo apertado ali dentro do trem. Ele falou, Anderson, ó, aquele imóvel que eu vi com você, eu quero fazer uma proposta, né? E o trem chacoalhando lá. Tchá, 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 tchá. Imagina no trem, né, cara? Eu falei assim, agora eu estou assinando um contrato. Eu posso falar com o senhor depois? Cara, o trem inteiro olhou para mim e falou, cara, que esse cara tá assinando contrato aonde? Ele tá dentro do trem, né, meu? Só que aí chegou na estação Ipiranga. E aí a estação me entregou, Rafa, porque eu tava no telefone. E aí a mulher, eu tava falando que eu tava assinando um contrato, a mulher, Estação Ipiranga. Então foi um momento engraçado e difícil ao mesmo tempo, né, cara? Mas tem um monte de coisa, um monte de história bacana aqui para contar. Mas muito legal, Anderson, esse desafio aí que você teve que passar aí nessa transição de carreira, vamos colocar, né? Porque você estava no papel, você teve que talvez ir para um papel anterior, que por um lado poderia parecer para alguns um passo atrás, né? Um degrau para baixo, e você conseguiu enxergar a maneira de se reinventar de novo e fazer disso um bom momento para você, né? Então, muito legal saber disso.
E o pessoal deve estar rachando o bico aí Já estão aqui, ó. da estação Ipiranga. Já estão rachando o bico aqui. Mas é normal, faz parte, boa. cara. Todo mundo tem uma história bacana para contar, né, Rafa? Não, sem sombra de dúvida, cara. Talvez a gente já está começando a talvez se encaminhar aqui para o final da live, mas eu queria, Anderson, talvez que você contasse um pouquinho para a gente, ainda voltando um pouco sempre para a história de gerar confiança no cliente, né? Porque teve alguém que comentou aqui, ó, foi o Nazareno. O Nazareno comentou, eu acho que ganhar a confiança do cliente pode até ser mais demorado a venda. Pode ser que demore mais para vender, mas no final é mais seguro, né? Sim. E aí eu quero de novo voltar nesse ponto, talvez porque é uma mensagem muito forte, que eu particularmente acredito muito, né? Eu costumo brincar que 50% da venda é você, né? 50% da venda está relacionado com o profissional que vai executar a venda. O resto é o produto, o preço, as condições e etc. Mas que coisas que o corretor não pode fazer, acho que talvez de dar agora opções do que ele não tem que fazer, não pode fazer, para gerar desconfiança, né? Porque todo mundo, a grande verdade é a seguinte, o corretor de imóveis ao longo do tempo ele foi ficando com um rótulo muito ruim. Essa é a grande verdade, né? Quem está nesse mercado sabe disso. Sim. Né? E aí talvez acho que o corretor ele tem que começar não fazendo algumas coisas para não transparecer essa relação de desconfiança. O que você diria aí que são preocupações que você tem de mostrar para o cliente que você não é aquele tipo de corretor que não quer saber de atender bem, que só quer saber de comissão, que não é transparente? Tá, vou pontuar algumas coisas. Antes nós tínhamos muita oportunidade de conhecer o cliente fisicamente primeiro, né? Ali pessoalmente. Hoje em dia, praticamente 100% dos casos, o cliente conhece você via digital, via e-mail, via WhatsApp, via redes sociais. A foto da rede social é uma coisa que é o primeiro impacto que o cliente vai ter com você. E eu venho falando muito isso. E eu vejo corretores, o que não fazer, foto de óculos escuro, foto selfie, foto sensualizando, foto de casal, foto de cachorrinho na rede social, foto de bebezinho. Você é um profissional do mercado imobiliário, você vai, às vezes, fazer ali um atendimento, uma venda, um negócio que às vezes é o primeiro e último negócio da vida do cliente. Então a foto é muito importante vocês se atentarem e deixar uma foto que passa credibilidade, confiança, um sorriso bacana, né? Mostra seu rosto na foto, as pessoas querem saber com quem que elas estão falando. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu percebo que ao passar todas as informações, mesmo que ele não vá comprar comigo, eu tenho feito a diferença com isso. Porque a maioria não passa. A maioria, como a maioria não... Aí você fala, mas aí você está perdendo um monte de negócio. Eu não sei se eu não coloco como perdendo o negócio. Eu não posso perder aquilo que não é meu ainda. Entendeu? Então, na dúvida, eu te entrego tudo que você precisa. Sabe? Endereço, informações. E eu falo muito a verdade para o cliente. Não tem jeito, tem que falar. Às vezes, por exemplo, o valor do condomínio é muito alto. O cliente omite isso, deixa para passar para depois. Um exemplo, tá? Coloquei como exemplo. Tá bom. Isso é o segundo fator. Passar a informação com transparência, né? E aí, coisa simples, Rafa, que também eu percebo que falta muito: pontualidade, comprometimento, responsabilidade. As coisas que fazem a diferença de um corretor para o outro não tem preço. Você não compra. São coisas que vêm de você, sabe? E, por exemplo, né, eu fui o primeiro a chegar às 7 horas da manhã, pontualidade, e ganhei uma venda. Então, tem várias coisas aí, mas o segredo mesmo está no feijão com arroz. É você continuar trabalhando forte, é você ter responsabilidade, pontualidade, transparência naquilo que você está fazendo e continuar, pensar a médio e longo prazo. E aí, por último, controle emocional, cara. Aí é difícil, hein? Rafa, vou te falar, porque tem hora que pega, cara. Nós somos seres humanos. Tem hora que pega, cara. E não dá para separar, e não dá para separar profissional de pessoal, né? A vida é uma só, né? É muito difícil você
reger essa ansiedade, né? Sabe aquele dia que você tomou porrada para todo lado e aí você tem que ter controle emocional no momento que você vai falar com o cliente? Cara, é muita coisa. Então a gente tem... envolve-se muitas coisas. Eu coloco um exemplo seguinte, às vezes a pessoa te xinga no trânsito, né? Porque você fez isso ou aquilo. Cara, você não sabe o que essa pessoa tá passando. Então a gente também não pode revidar. Você não sabe, cara, às vezes ela acabou de passar por um momento lá tão delicado da vida dela, que ela acabou te xingando, que não era nem você o culpado, mas ela acabou desabafando em você. Então a gente tem que ver sempre que do outro lado tem um ser humano. Show de bola, cara. E aí, Anderson, acho que talvez uma pergunta que eu não posso deixar de te fazer é a seguinte, né? Além de corretor de imóveis, empreendedor e tudo que a gente está falando até agora, você é um grande motivador de corretor, né, cara? Isso é indiscutível. Eu, de vez em quando, vejo alguns vídeos seus fazendo meeting imobiliário ou fazendo reunião com um grupo de corretor e dá uma vontade de sair vendendo ali só da energia que você consegue colocar. Inclusive, parabéns por esse trabalho que você faz. Obrigado. E aí, talvez de um grande motivador, a gente não pode deixar de pedir um conselho. Né? Tá. Então, que conselho que você pode dar para o corretor de imóveis, ainda mais nesse dia aqui, que é o dia do corretor, de motivação, de perseverança, de energia que você nessa jornada já acumulou e etc. Bom, primeira coisa, acorda de manhã, olha no espelho e fala: eu sou o melhor corretor de imóveis do mercado imobiliário. Repete quantas vezes forem preciso. Se você conseguir repetir isso durante 2, 3 anos, 4 anos, você vai acordar e você vai saber que você é o melhor corretor do mercado imobiliário. Eu faço isso sempre. Toda vez que eu cumprimento um corretor, eu falo: você é o melhor corretor de imóveis do mercado imobiliário. E ele tem que acreditar nisso. Porque se você que está aí me assistindo, se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Nem sua mãe vai acreditar em você se você não acreditar em você. Então, primeira coisa, acreditar em você. Para isso, um trabalho de autoconfiança que é muito bacana. Segundo, Rafa, nós temos que estudar o tempo todo, cara. Tem que estudar. O mercado imobiliário, ele está muito exigente, cara. Ele vai ficar cada vez mais exigente. O nível está muito lá em cima. Eu acredito que com a velocidade da tecnologia, o próximo ano só vai ficar os corretores que tiverem muito estudo, saber de tudo que está falando. Então eu procuro estudar muito e eu aconselho que sempre falo que os corretores, cara, nós somos corretores, mas nós não podemos parar de estudar. Então, autoconfiança, estudar é super importante. São esses 2 conselhos. E aí você vê eu lá na palestra motivacional, porque, cara, é o Anderson. E é simples, eu passar aquilo. E é dessa forma que eu atendo o cliente também, cara. Eu jogo o astral lá em cima, vamos pra cima, porque o cliente, ele espera que alguém atenda ele com uma energia boa, né? Com uma energia bacana. Claro. Eu tenho corretor que chega: ai, bom dia, né? Não! Bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vindo, tal. E tem a técnica do vinho também. Muitas vezes eu levo um vinho na primeira visita. O cliente nem me conhece ainda, eu já presenteio ele. Mesmo que ele não vá comprar nada, eu entrego um presente. Já para criar um rapport ali. Isso. Mas tem muito muita legal, técnica. cara. Muito legal, cara. O pessoal tá mandando aí que você vende até laje inteira no Casa das Caldeiras. O Denis soube da história aí, foi uma venda incrível. Eu já tive várias vendas maravilhosas na minha vida. Essa foi uma delas que marcou aí história. Mas, cara, teve vendas assim espetaculares. Tem venda difícil. Mas toda venda é venda, né, cara? Tem gente que fala: ai, meu cliente é muito difícil. Eu falo: cara, se ele for difícil comprar, lindo. Maravilhoso. É isso que importa. Show de bola. Anderson, eu queria te agradecer muito, cara. Queria agradecer todo mundo que ficou com a gente aqui assistindo essa live. Mais uma vez, para você e para todo mundo, todos os corretores que estão com a gente, feliz dia do corretor. Parabéns pelo dia de vocês. Espero que essa live tenha sido bacana aí, um momento descontraído com o Anderson para conversar um pouquinho sobre o mercado. A gente vai encerrando a live por aqui. Trincar, grande abraço, cara. Desejo muita saúde, muito sucesso. Parabéns para vocês todos, corretores de imóveis.
Rafa, meu amigo, muito obrigado. Grupo Zap, obrigado. Contem sempre comigo. Valeu, Rafa.